Então, pessoal, a minha primeira semana de aula chegou ao fim e agora eu vou explicar um pouquinho o que eu achei das aulas, né? E também mostrar o que eu anotei durante as aulas. Vocês viram um filmezinho mostrando como é que eu estava estudando, onde eu estava estudando, esse tipo de coisa. E agora eu vou mostrar o que eu fiz durante as aulas. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o meu horário. Eu tenho a maior parte das minhas aulas na parte da manhã, de 8 até meio-dia. E aí, na quarta e na sexta eu tenho aula de tarde também, só uma aula. E aí, a primeira matéria que eu vou falar aqui é sobre usinagem, que é a matéria que eu tenho às terças e quintas de manhã, 8 horas da manhã. O meu professor, ele tá começando as aulas às 8h15 da manhã, ao invés de 8 horas. Quando eu fiz aula com ele presencialmente, ele era um pouco mais rígido com esse negócio de horário, então ele começava sempre às 8 horas, mas ele resolveu começar às 8h15 agora na parte presencial. A primeira aula foi interessante, foi uma introdução falando como é que iam ser as avaliações, o objetivo do curso e alguns conceitos básicos. E aí a segunda aula, na verdade, não foi uma aula, foi só ele falando sobre a bibliografia e algumas outras coisas que não foram muito importantes, foi bem repetitivo. Então a segunda aula não foi muito importante não, mas a primeira foi legal. Eu gostei muito da outra matéria que eu fiz com esse professor, que foi tecnologia metalúrgica, e eu tenho interesse em usinagem também, então acho que vai ser uma matéria que eu vou conseguir estudar assim com tranquilidade, porque é um conteúdo que eu tenho interesse. Aí a segunda matéria que eu vou mostrar para vocês, que também está nesse caderno, é transmissão de calor. Essa matéria aqui tem a ver com termodinâmica, e eu já fiz aqui algumas anotações que eu vou mostrar para vocês. Essa anotação aqui, na verdade, está no caderno errado, é para ser da matéria de elementos de máquinas. Eu acabei copiando na folha errada, mas eu não ia jogar a folha fora, então acabei deixando aqui mesmo. E aqui tem o conteúdo de transmissão de calor mesmo. Eu ainda tenho que olhar novamente a aula, né, porque ele grava a aula e disponibiliza durante uma semana, e aí eu vou terminar de fazer essa anotação aqui, que eu só fiz o desenho, e eu acabei viajando um pouco na hora que ele explicou, então não anotei nada aqui. Então deixei esse espaço, porque agora eu vou poder pegar a aula, assistir de novo com calma e anotar as coisas aqui. Foram 2 aulas, que nem a outra matéria, e aqui tem uma anotação que vai ser a mais comum, eu acho, né, porque não tem tanto desenho assim, vai ser mais equações e como é que a gente resolve problemas. E vocês vão notar que eu estou usando a folha quadriculada Linhas Brancas do Caderno Inteligente. Eu estou gostando bastante dessas folhas. A única coisa é que se você estiver usando lápis e você for apagar, o cinza ele sai um pouquinho, tá? Porque essa folha é meio cinza, então vai apagar um pouco o cinza da própria folha. A próxima matéria que a gente tem aqui é máquinas térmicas, que também tem a ver com termodinâmica, só que dessa vez tem termodinâmica e um pouco de elementos de máquinas também, porque a gente fala sobre as partes das máquinas térmicas. E na primeira aula a gente fez um breve histórico, né, sobre máquinas térmicas, como foi feito o desenvolvimento de motor e esse tipo de coisa. Essa matéria aqui não vai cair na avaliação, é uma matéria puramente assim pra gente se interessar e saber um pouco da história. Então isso aqui eu anotei porque, enfim, eu quero ter um caderno completinho com toda a programação aqui da matéria. Então anotei, mas não é uma coisa assim importante para a aula em si. E aí a segunda aula foi bastante interessante, foi sobre motores. Então teve motores a combustão interna, que é o motor Otto, que é o motor que a gente usa nos nossos carros para gasolina, esse tipo de coisa, e também o motor de combustão interna, motor diesel, que é um pouquinho diferente. E aqui vocês estão vendo que eu fiz desenhos coloridos, que são mais ou menos complexos, né? Eu não fiz isso durante a aula, tá? Não dá tempo de fazer isso durante a aula. Eu assisti a aula, anotei algumas coisas no Word e no Paint também. E no final da aula, quando eu tive tempo, aí sim eu passei pro meu caderno. Isso aqui eu tô fazendo porque eu tô tendo tempo agora nessa primeira semana, tá? Para estudar com calma. Se eu não tiver tempo, obviamente eu não vou fazer isso, mas como eu disse, eu tô tendo tempo agora, então eu vou completar o meu caderno o máximo possível. E aqui tá a segunda parte, que também falando sobre a nomenclatura de alguns elementos do motor, também fiz esses desenhozinhos. Eu poderia continuar com alguns outros desenhos, não sei se eu vou fazer isso. Agora no final de semana eu vou dar uma olhada novamente nos slides para ver se falta mais alguma coisa nessa página, mas por enquanto tá assim. E aí a última matéria que tem aqui é termodinâmica, que na verdade é uma matéria que eu já fiz.
Aqui tá o resumozinho em ficha dessa matéria, que vai ser uma matéria importante para todas as matérias que eu estou fazendo de calor e também para fontes alternativas de energia, que é uma matéria eletiva que eu estou fazendo esse período. Então, todas as minhas anotações estão aqui e se eu quiser ou precisar olhar alguma coisa, elas vão estar aqui para eu já poder olhar de uma vez. E essa parte daqui, que é a parte final, é o resumo. Então, são folhas diferentes, né? Essa folha aqui é pautada e essa aqui é pontilhada. Então, o resumo fica aqui, ele tá com um grampo para eu não perder, mas eu não quis tirar mesmo colocando no caderno inteligente. Então, é isso para esse caderno. Esse é o caderno maior, é o caderno Pop, que tá com os discos grandes. E aí, para as minhas outras matérias, eu tenho esse caderno aqui, que é o caderno Tutti, com os discos médios. E aqui a primeira matéria que eu tenho é Metodologia da Pesquisa, que é uma matéria que eu acho que eu vou trancar. Não porque eu acho que vai ser uma matéria difícil, mas porque, infelizmente, como eu peguei essa matéria de uma outra engenharia e não da engenharia mecânica, não vai entrar como créditos para matérias de humanas, que são créditos que eu preciso para me formar. Então, entraria como crédito livre, que eu também estou precisando fazer, mas eu queria fazer essa matéria específica na mecânica para ganhar os créditos de humanas com essa matéria. E aí, a próxima matéria que tem aqui é Fontes Alternativas de Energia, que foi a matéria que eu tive hoje, sexta-feira. É matéria que vai de 1 da tarde até 4 da tarde, então são 3 horas direto. Eu achei bem cansativo, até porque a gente não teve pausa. Mas, enfim, essa matéria é muito interessante porque a gente vai estudar sobre painel solar, sobre turbina eólica e algumas outras fontes de energia alternativa. E a gente vai ter que fazer um projeto dimensionando um sistema de transporte baseado em fontes em energias alternativas. Então acho que vai ser uma matéria bem interessante. Acho que vai ser um pouco trabalhosa sim, mas eu acredito que vai valer a pena porque é uma área que eu tenho interesse. Aí a próxima matéria que eu tenho aqui, que seria na sexta-feira também, é Laboratório de Engenharia Mecânica 2. Eu já fiz o primeiro, só que essa matéria só vai começar em abril. Então, na sexta-feira eu vou ter 7 horas de aula, porque vão ser 4 horas de laboratório, e depois na parte da tarde 3 horas de fontes alternativas de energia, só que nessa sexta-feira eu não tive, porque só vai começar em abril. E a última matéria que eu tenho aqui é Elementos de Máquinas 1, e é uma matéria que eu estou muito animada para ter. Inclusive, eu comprei o livro dessa matéria. Eu geralmente não compro os livros de engenharia porque eles são muito caros, mas dessa vez eu fiquei super interessada pela matéria, mesmo só tendo 2 aulas. E eu decidi investir nesse livro, até porque a gente vai usar em 3 outras matérias. Então, acho que é uma coisa que vale a pena. E eu adoro as anotações dessa aula porque tem muitos desenhos, tem muita coisa, muita informação. E é uma matéria que vai ser muito importante para o engenheiro mecânico, porque a gente vai aprender a fazer o projeto. Então aqui dá para ver que tem alguns tópicos já que a gente cobriu. Essa matéria aqui é a única que eu estou fazendo, que eu estou estudando antes da aula. Então essa parte aqui, por exemplo, é tudo que eu estudei em casa, sem ter aula ainda. A gente vai ver esse tópico na aula, esses 3 tópicos na aula que vem. Mas eu tô testando, né, estudar antes da aula só com essa matéria. Então aqui tem notas de estudos, que é a nota que eu faço antes da aula, e também tem as notas de aula que eu faço do mesmo tópico, né, quando o professor fala alguma coisa sobre esse tópico na aula. Então aqui, por exemplo, em Fundamentos da Projetação, que poderia ser chamado de Fundamentos de Projeto, né, eu fiz essas notas de estudos aqui no dia 22, e terminou aqui, e no dia 24, que foi o dia da aula, eu completei as anotações com esse desenho aqui e com essas tabelas. Então eu deixei um espacinho aqui para completar isso, mas geralmente o que eu faço é estudar todo o conteúdo, e aí eu coloco alguns títulos diferentes, né? E depois, quando eu tiver a aula mesmo, eu vou incluir aqui as notas da aula. Mas enfim, essa era a última matéria que eu queria mostrar para vocês. Vocês viram que eu já fiz algumas anotações, né? E eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de anotar, me ajuda bastante. Até porque no final do período eu tenho aí um resumo muito bom do que eu estudei e aí eu posso sempre voltar, caso eu queira lembrar alguma coisa, para esses cadernos. Então eu particularmente gosto muito de fazer isso, apesar de tomar um pouco de tempo.
Esse período eu tô fazendo 7 matérias, eu já comentei antes, né? Na engenharia mecânica, eu já fiz 7 matérias nos 3 primeiros períodos, e aí teve um período que eu fiz 4 matérias, teve um período que eu fiz 5, outro 6, e agora eu tô voltando com 7 matérias novamente, porque eu passei um ano sem estudar e agora eu tô animada pra voltar. Mas aí a gente vai ver como vai ficar, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever aqui embaixo no meu canal. Vocês devem ter percebido que a quantidade de vídeos por semana diminuiu. Geralmente eu fazia dois vídeos por semana, né, quarta e sábado, mas como eu voltei a estudar e eu tô agora ativamente procurando um estágio, eu vou ter menos tempo para fazer os vídeos, editar, então talvez eu demore para postar mais os vídeos, tá? E não vai ser mais 2 vídeos por semana, provavelmente vai ser um vídeo por semana. Enfim, é isso, um beijão e até o próximo vídeo.